Então vamos lá, aí nós temos a apostila relacionada à equação horária do espaço. Aí ele passa um resumo básico dos conceitos, tá? Trajetória, função horária, espaço inicial, espaço final, e aí ele vem para o exercício. Então vamos estar fazendo esse exercício aí. Aí que ele fala o seguinte, ó. Ele fala lá, o esquema a seguir representa o perfil de uma estrada, que vai ser percorrida por um carro. O ponto A corresponde ao marco zero da estrada e é adotado como origem dos espaços. A convenção de sinais para a medida do espaço é indicada no desenho, de A para F. A medida dos arcos entre os pontos sucessivos é sempre de 50 km. A B, BC, CD, DE e F equivalente a 50 km. No instante t igual a zero, denominado origem dos tempos, o carro inicia seu movimento obedecendo a seguinte lei horária. Então, quando t é igual a zero, nós temos a seguinte lei horária. Espaço final é igual a 50 mais 50t quadrado. Ele fala, depois de 1 hora de viagem, o movimento do carro passou a obedecer a seguinte lei. Então, t maior que 1, ele vai seguir essa lei aqui, ó. S igual a 100t. Então, nós sabemos o quê? Que de A para B, a equivalência é de 50 metros. De B para C, 100. De C para D, mais 50, 150. De D para E, 200. E aqui 250. Ok? Aí ele fala o seguinte. O ponto de partida do carro é o ponto A, B, C, D ou E. Qual seria o ponto de partida, então, nesse caso aí? O que nós vamos fazer? O ponto de partida, em que instante? Em que instante que eu tenho o ponto de partida? No meu tempo, qual que é o tempo que eu tenho no meu instante de partida? 0, 1, 2, 3, eu vou partir. Eu vou partir no meu tempo 0, tá? Então, quando o meu t é igual a 0. Então, eu estou parado, o carro está parado, então você está no tempo 0. Então, qual que é o ponto? No caso aí, o ponto de partida do carro. O que nós vamos fazer? Foi dada a fórmula, né? S igual a 50 mais 50 vezes t quadrado. Então, no lugar do t, eu vou fazer a substituição dos valores. S é igual a 50 mais 50 vezes t. T é 0, então vai ficar 0 ao quadrado. Espaço é igual a 50 mais 0 ao quadrado é 0 vezes 0, que dá 0. E 50 vezes 0 é 0. Então, meu espaço é equivalente a 50 km. Então, meu espaço inicial, tá? Meu espaço inicial é equivalente a 50 km. E 50 km nós sabemos que está no ponto B, ok?
Tudo bem? Então, letra B. Exercício 6, ele fala o seguinte: o carro mudou o tipo de movimento no ponto. Então, qual que é o ponto que o carro muda de movimento? Qual instante que é que o carro vai mudar de movimento? O que ele fala para nós? Ele fala o seguinte, ó. Depois de 1 hora de viagem, o movimento do carro passou a obedecer a seguinte lei horária. Então, é o seguinte, eu sei que qual que é o horário após 1 hora. Então, o tempo que ele vai mudar o movimento é equivalente a 1 hora, certo? Então, nós vamos seguir a mesma lei da função aqui, certo? Que é 50 igual mais 50t ao quadrado, porque no instante t igual a 1, nós vamos verificar qual que é o ponto que ele faz o movimento, tá? Que ele vai mudar o movimento aí. Então, S é igual a 50 mais 50 vezes t elevado ao quadrado. Então, o meu t nesse caso é equivalente a 1. Então, S é igual a 50 mais 50 vezes t. O t é 1, então vai ficar 1 ao quadrado. 1 ao quadrado, nós sabemos que é 1 vezes 1, que vai dar 1. Então, S é igual a 50 mais 50 vezes 1, 50. 50 mais 50, 100. E 100 equivalente ao ponto C. Ok? Então, letra C. Aí no exercício 7, ele fala o seguinte: após meia hora do início da viagem, ou seja, o que é meia hora? 0,5, não é? Meia hora. O carro se encontra em que posição na estrada? Então, em meia hora, ele se encontra em que posição? Ele mudou o trajeto meia hora? Não, ele não mudou. Ele se encontra entre 1 hora. Então, é a mesma lei do espaço. Então, vai ficar S igual 50 mais 50 vezes t ao quadrado. Então, nesse caso aqui, para nós, o nosso t aqui agora é equivalente a quantos? 0,5 hora. Então, eu faço a substituição dos valores. 50 mais 50 vezes t, t é igual a 0,5, eleva ao quadrado, 0,5 ao quadrado vai ser 0,5 vezes 0,5, 5 vezes 5, 25, 5 vezes 0, 0 mais 2. Como eu tenho duas casas antes da vírgula, então isso daqui vai ficar 0,25. Tudo bem, pessoal? Sim, professor. Vai ficar 50 mais 50 que multiplica quem? 0,25. Então você tem 0,25 vezes 50, abaixo o 0, 5 vezes 5, 25, 2 vezes 5, 10. Sobe 2. 2 vezes 5, 10, mais 2, 12. Então agora você tem 1, 2, 3, 4 casas. A partir daqui, 1, 2, 3, 4. Então 0,125. 50 mais
Eu não sei porque eu coloquei 0 aqui, sendo que é 50. Na verdade aqui é 50. Vai andar 2 casas só. Vai dar 12,5. Tá? Vai dar 2 casas. Coloquei 0,50, mas é 50. Então aqui vai dar 12,5. E 50 mais 12,5, isso aqui é equivalente a 62,5. Então, a posição está entre 62,5, né? Então, é 12, 13? Não. 50 e 60? Também não. 62, 63? Sim, né? Letra C. Ok? O exercício 8, eu já vou projetar ele aqui. E fala o seguinte. O carro passa pelo ponto E da estrada após um tempo de viagem. Então, qual que é o ponto de viagem que ele passa? O que acontece? Então, nesse caso aqui, como vai mudar? O carro de viagem passa pelo ponto E da estrada após qual tempo? Ponto E. Quem que é o ponto E? O ponto E é equivalente a quantos quilômetros, né? Quantos quilômetros o ponto E? O ponto E está referindo a 200 quilômetros, ok? Ponto E 200. Só que o que acontece? Eu vou usar essa fórmula aqui. Essa fórmula que eu vou usar para encontrar o meu valor de T? Sim ou não? Eu sei que o tempo equivalente a 1 hora, ele vai mudar de posição na onde? A partir de qual ponto? Ele muda de posição a partir do ponto C, não é? E quando ele muda de posição, ele não usa mais essa fórmula aqui, ó. Aí ele vai usar essa fórmula agora. Então o meu ponto E já está relacionado a essa fórmula aqui. Então eu não vou usar essa fórmula, porque já excedeu 1 hora. Então eu preciso usar a seguinte fórmula: espaço é igual a 100 vezes T. Quem que é meu espaço? Meu espaço no ponto E é 200 km. Então eu faço a substituição. 200 igual a 100 vezes T. O 100 está multiplicando, vai passar dividindo. Simplifica esse com esse e esse com esse. Então, meu T equivalente a quantos? 2 horas. Ok? Letra B aqui. Tudo bem, minha gente? Sim, professor.